receber Ele como Ceilândia recebe, amém? Vamos lá? Glória a Deus! Tem povo apaixonado aqui por Jesus? Aleluias! Boa noite. Eu quero primeiramente agradecer aqui, os bispos, Bispo Rafael, a Bispa Liz, que me fez esse convite. Quero dizer que é uma honra estar aqui com vocês, estar aqui na Ceilândia, com esse grito apaixonado que marca o Distrito Federal, com essa paixão que vocês têm. Quero dizer que vocês são uma inspiração, para a gente. Acredito que todas as igrejas do DF, também acompanham a Ceilândia, vê o trabalho de vocês, e realmente é uma inspiração para nós, amém? Eu quero trazer uma palavra hoje, que o tema é desça ao propósito. O tema da palavra é desça ao propósito. E eu quero que você abra lá no livro de Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18, verso 1. Nós vamos ler até o 4. Jeremias 18, verso 1. Diz o seguinte: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: levanta-te e desce. Continuando, a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. É forte e profundo esse versículo, e eu quero trabalhar ele dentro dessa palavra, dentro desse tema. E o primeiro ponto aí, essa palavra veio, e a palavra do Senhor veio a Jeremias. A tradução dessa palavra no original significa que ela aconteceu, foi estabelecido. Não é simplesmente veio, que passou por Jeremias, ou uma palavra que chegou até ele sem um propósito. Não, foi estabelecida a palavra do Senhor sobre a vida de Jeremias. E quando ele diz, levanta-te e desça, é interessante essa colocação de levantar, levanta-te. Nós vemos Deus falando para Abraão se levantar, falando para Ló se levantar, falando para Moisés se levantar, falando para Débora se levantar também, para ela se levantar, e não só se levantar, mas despertar. Nós vemos Deus falando isso para Samuel, se levantar e ungir a Davi como o próximo rei. Então essa palavra, essa expressão, ela é muito forte na Bíblia, e toda vez que Deus fala para um homem e uma mulher de Deus se levantar de sua posição, isso significa que Deus ele está preparando algo para ser feito, amém? Deus tem preparado nesses dias coisas grandes para ser feito em tua vida, mas para isso, antes ele te chama, vem a palavra do Senhor falando, levanta-te. E esse levanta-te aqui, ele não tem essa conotação apenas de uma pessoa que está em repouso, uma pessoa que está sentada. Não, ele está falando aqui de uma pessoa que se levantar no seu ímpeto, se levantar na sua expectativa, se levantar na esperança da sua alma. É uma pessoa que se levanta, e quando ela levanta para fazer acontecer. Deus estava falando para Jeremias: Jeremias, se levanta e desça até a casa do oleiro. Tome uma atitude de sair da sua posição. Deus tem, todas as vezes quando Deus ele nos chama, e Ele tem uma direção para as nossas vidas, significa que Ele tem grandes coisas para nos revelar. E eu quero te dizer que se você está aqui nessa noite, se você tem buscado a Deus esses dias,
a palavra do Senhor para esse mês na tua vida é de você se levantar em busca dos seus alvos que está aí na sua filipeta, em busca dos seus sonhos, dos seus objetivos, porque uma vez que o Senhor te chama para levantar, significa que o teu milagre já está sendo preparado, significa que já tem uma posição de honra para você, significa que o Senhor já preparou aquilo que você sonhou. Eu posso ouvir um amém? Então, a palavra aqui é muito claro para nós: levanta-te e desce. E a minha pergunta para você é movimentado por uma palavra ou pelos seus problemas? O que te traz aqui? Às vezes você olha e fala: pastor, mas eu estou passando muitas dificuldades, eu estou passando por muitos desafios, eu preciso elevar o nível da minha fé. Mas o que te traz aqui de verdade? É o problema? Ou você está em busca de uma palavra? Você tem buscado uma palavra. O que te move e o que transforma a tua vida é a palavra que vem da parte do Senhor. E veio a palavra do Senhor, e foi estabelecida a palavra do Senhor sobre Jeremias. E eu quero profetizar sobre a tua vida: a palavra do Senhor, ela está sendo estabelecida hoje sobre a tua vida. A palavra de Deus, ela não volta vazia. E uma vez que você tem a palavra, você não precisa ter nada, você pode não ter nada, mas se você tem a palavra, você tem tudo. Agora a palavra do Senhor veio, foi estabelecida a Jeremias. Agora, o que é interessante aqui nesse versículo? Porque tantas vezes nós escutamos tantas outras pessoas que são próximos de nós, e nós temos dificuldade de dar ouvidos à palavra do Senhor. Nós escutamos tantas outras palavras e temos dificuldade de dar crédito à voz do Senhor. Todas as vozes que nós escutamos, todos os direcionamentos de pessoas que estão ao nosso redor, mas a palavra do Senhor vem sobre as nossas vidas nessa noite, e ela, quando vem, é para ser estabelecida, não tem volta. Eu quero te dizer nessa noite que a palavra de Deus sobre a tua vida não tem volta. Ela vai gerar o fruto do qual ela precisa gerar. O teu milagre que está escrito nesse papel vai se realizar, vai se tornar real. O impossível vai acontecer. Mas para isso eu preciso escutar a voz da minha liderança. Eu preciso escutar a voz dos meus bispos, dos meus pastores. Por quê? Porque a palavra do Senhor vem por meio deles. A palavra do Senhor passa por eles, é filtrado por eles. E muitas vezes nós temos dificuldade de entender a voz do Senhor, porque está vindo por meio, às vezes, do meu líder, numa situação que é difícil para mim, me confronta. Eu não quero me expor nessa situação. E ainda mais quando é uma palavra, porque a palavra do Senhor, ela sempre está num tempo futuro, e nós queremos coisas agora no presente, nós queremos coisas concretas para as nossas vidas. Então eu reconheço que é difícil, mas nós precisamos em todo o tempo nos esforçarmos para buscar a palavra do Senhor como resposta final em nossas vidas. A última palavra é a de Deus. Mas eu sei que muitas vezes nós damos ouvidos às outras pessoas, e às vezes tomamos a influência delas como a última palavra das nossas vidas. E aí você olha e fala: não, mas líder, está tudo certo, eu quero entrar nesse relacionamento. A pessoa já te deu todos os sinais do qual ela não vai se entregar tanto para Deus como você imagina, e você fala: não, mas está tudo certo, eu quero entrar nesse relacionamento, Deus vai abençoar, vai dar tudo certo. Aí eu te pergunto: essa palavra que veio na tua vida de tomar essa decisão veio do Senhor? Porque se não veio, é óbvio que vai dar tudo errado.
é óbvio que vai dar tudo errado. Se essa palavra não veio do Senhor, veio do seu sentimento, que está ocupando o lugar do Senhor no seu coração. Então, a vez em que a palavra do Senhor não é a última na tua vida, aquilo que Deus tem não é a última, não é o final, aquilo que estabelece, aquilo que conecta na tua vida, tome muito cuidado, porque nós precisamos aprender a discernir quando Deus fala. Nós precisamos aprender a separar quando é Deus que fala. No mundo hoje, com tantas vozes, com tantas notícias, você tem tecnologia na sua mão, toda hora seu celular apitando um monte de notificação, mas em qual é o momento em que Deus realmente fala? É isso que nós precisamos aprender a separar. E é interessante, porque às vezes a gente olha assim e pensa, não, mas eu não preciso me preocupar tanto com essa posição de descer à casa do oleiro, com essa posição profética. Eu não preciso me preocupar tanto em estar no local em que o Senhor me chamou. Aí a gente começa a pensar assim, eu não preciso me entregar tanto à igreja, dá para viver uma vida boa, dá para viver uma vida com os meus sonhos, dá para eu viver uma vida sem ser um líder assim, que se entrega tanto, sem ser um voluntário que se entrega tanto, dá para eu viver uma vida assim, dá para eu viver uma vida assim, mais tranquila em Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, toda vez quando Deus te chama a um lugar, é porque Ele quer te entregar algo grande. Toda vez quando Deus te chama a um lugar, Ele tem uma revelação para entregar na tua vida. Toda vez quando Deus te chama a um lugar, é porque o que Ele quer te falar não cabe na posição da qual você se encontra. E isso demanda de nós uma entrega. Tem milagres e bênçãos que você só vai viver na sua posição profética. Tem milagres e bênçãos que você só vai viver naquilo que Deus chamou. E posição profética, eu não estou falando só de liderança. Tem coisas que você só vai viver naquilo que Deus chamou, na tua profissão, no teu trabalho, nos seus projetos, nos seus sonhos. Tem coisas que Deus te inspirou e mostrou. Essa é a sua posição. Levanta-te e desça até a casa do oleiro. Levanta-te da tua posição e desça para o lugar onde eu estou te chamando, porque lá eu vou te entregar uma mensagem. Meu convite para você hoje é que você se posicione profeticamente dentro dessa palavra e tome uma decisão de viver dentro, ou melhor, debaixo da palavra do Senhor. Tome uma posição de confiar em Deus. Quando você está mal de saúde, você procura quem? Um médico, né? Para cuidar da sua saúde. Quando seu carro quebra, você procura quem? Um mecânico. Quando você tem uma causa jurídica, uma causa judicial, você procura quem? Um advogado, para poder te ajudar. Agora, você tem um problema sistêmico na tua vida, em todas as áreas da tua vida, e você não vai procurar o Senhor para ter a última palavra? Isso é loucura. Isso é loucura. Você está com um problema em várias áreas da sua vida, questões que você precisa tomar uma decisão complexa, difícil de resolver. Você precisa ter uma conversa difícil com seu filho, precisa ter uma conversa difícil dentro do seu casamento, você precisa ajustar algumas coisas, e aí você não vai procurar ao Senhor, aquele que tem todo o plano e controle da sua vida. Levanta-te e desça à casa do oleiro. É o que diz a palavra aqui. Da mesma forma com que nós colocamos a nossa confiança nesses profissionais, que você também coloque a confiança de toda a sua vida nas mãos do Senhor, amém? Coloque toda a confiança da tua vida nas mãos do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jeremias: levanta-te e desça até a casa do oleiro. Se Deus está te chamando para um tempo novo, se Deus está te chamando para uma posição nova, se Deus está te chamando para fazer algo novo, levanta-te e desça até a casa do oleiro. Confia na palavra do Senhor. Ah, pastor, mas será que é para eu fazer isso mesmo que o meu líder falou? Será que é para eu realmente me entregar mais? Será que é para eu montar esse projeto que vai ajudar dentro do ministério? Será que é realmente, pastor, para eu conversar lá dentro da minha família, pedir perdão?
É a palavra do Senhor que veio sobre a tua vida. Você quer restauração na sua casa? Vai começar pelo perdão. Você quer crescimento em Deus, no relacionamento com Deus? Começa pela busca no altar. Você quer novos resultados na sua vida? Levanta da tua posição e vá para a posição que Deus está te chamando. Essa palavra levanta-te, no hebraico, significa tomar uma posição. Deixa eu te falar uma coisa com todo carinho: sai de cima do muro. Sai de cima do muro, porque você está perdendo muitas oportunidades de Deus, enquanto você não toma uma posição. Sai de cima do muro. É eu entender que a voz que está me chamando é a voz do Senhor, e Deus nunca chama ninguém à toa. Deus não te chamou lá fora à toa. Deus não te tirou da vida lá de fora à toa. Se você está aqui é por um propósito. Se você está aqui é porque Deus tem plano na sua vida. Se você está pisando aqui hoje nesse lugar é porque Deus quer mudar a tua história. Se você está aqui hoje é porque Deus ele vai revolucionar uma obra dentro da tua família. Se você está aqui é porque o Senhor te chamou para uma nova posição onde você vai dar certo. Entenda, quando nós estamos na posição que Deus nos chamou, nós somos abastecidos, nós somos nutridos na nossa alma pela presença de Deus, pela palavra de Deus. Deus projeta em nós a identidade dEle, Deus projeta em nós o DNA dEle, Deus coloca em nossas vidas as marcas dEle. E quando Ele fala levanta, não é simplesmente para você levantar e sair tomando decisões na vida, não. Ele fala levanta e desça. A palavra descer no hebraico tem a ver com se humilhar. Então significa que você, quantos tem um sonho aqui em nome de Jesus? Quantos tem um objetivo para se cumprir? Isso significa que você vai se levantar debaixo da voz do Senhor, mas você não vai disparar rumo ao seu objetivo. Primeiro você vai se humilhar na presença de Deus e falar: Deus, o que queres de mim? Senhor, qual a decisão que eu devo tomar? Senhor, como que eu devo agir nessa situação? E aquilo que o Senhor me mostrar, certamente assim eu farei. É isso que diz a palavra, levanta e desce. Descer fala de se humilhar. É igual Naamã. Naamã se levantou para procurar o profeta, porque ele estava leproso, e o profeta fala para ele: você vai ter que descer 7 vezes na água do rio, e você vai ser curado. Ou seja, eu preciso entender que quando a voz do Senhor vem na minha vida, Ele me chama e me dá um norte, Ele me dá uma direção para sair daquela posição. Mas eu também preciso buscar a Ele para os próximos passos, para as próximas decisões. Isso significa que essa campanha que você está fazendo, Deus, Ele começa hoje a te trazer respostas, mas vai continuar na terça-feira que vem, vai continuar na próxima terça, vai continuar na outra terça, no sábado, no domingo, nos dias que vocês estiverem aqui. Deus vai continuar mostrando para você aquilo que Ele tem para te revelar do futuro. Portanto veio a palavra do Senhor a Jeremias: levanta-te e desça a casa do oleiro, e lá eu vou te entregar o que eu tenho para dizer. A sua posição profética em Deus é a coisa mais importante. Tem pessoas que passam a vida inteira andando pelo deserto. Tem pessoas que passam a vida inteira com situações que nunca se resolvem, porque falta uma tomada de posição, falta uma tomada de decisão, falta sair daquela posição e buscar a Deus. E essa posição pode ser as nossas dores. Às vezes você está tão mergulhado nas dores, nas frustrações. Sair da posição de religiosidade. Muitas vezes que você olha e você fala: não, mas vai ser assim, porque Deus age desse jeito, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Sair da posição da síndrome do perfeccionismo. Tem que ser da forma com que eu acho que deve ser. Entenda uma coisa: a última palavra é do Senhor e não a nossa. A última palavra é dele. Quem vai moldar o barro é o oleiro. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: você sabia que você é o barro? Olha aqui para mim. Quem vai moldar o barro é o oleiro.
Não somos nós que vamos moldar as circunstâncias, ou o jeito de Deus agir, a maneira com que os processos da vida que nós vamos passar. E por que eu te falo isso? Porque para que eu saia dessas posições de frustração, de medos, de angústia, eu preciso escutar a voz do Senhor e me arrepender. Eu preciso escutar a voz do Senhor e me quebrantar. Porque a partir do momento em que eu me arrependo, a partir do momento que eu me quebranto, eu saio dessa posição e eu volto a valorizar a direção de Deus, eu volto a valorizar a voz de Deus na minha vida. Isso significa que eu vou furar a minha bolha, eu vou furar o meu limite, eu vou deixar de viver uma vida comum, eu vou deixar de ser influenciado somente pela minha rotina, pelo que as pessoas falam. Eu vou buscar a voz do Senhor. Uma vez que você busca a voz do Senhor, e você decide em cima dela, é impossível dar errado na sua vida. É impossível ouvir a voz do Senhor e obedecer e dar errado. É impossível. Isso que eu estou te dizendo significa que se você ouvir a voz de Deus e obedecer, os sonhos que estão nessa filipeta aí vão se cumprir. A sua campanha não vai ser em vão. A campanha que você está fazendo vai gerar milagre na tua casa, vai gerar milagre na tua vida, vai gerar cura nas tuas emoções, vai gerar cura no teu corpo, vai gerar cura na tua mente. Tudo aquilo que você tem colocado diante do altar de Deus, e escutando a voz de Deus e obedecendo a direção dele, não tem como dar errado. Enquanto eu não me movo para ouvir a voz de Deus, Ele não vai me revelar o verdadeiro propósito. Tem uma coisa, é Deus alcançar uma pessoa que estava perdida, assim como cada um de nós um dia estávamos. O amor de Deus alcança todos, mas a revelação do propósito de Deus não está lá fora, está aqui dentro, está no altar. A revelação do propósito de Deus na tua vida está na casa do oleiro. A revelação do propósito de Deus na tua vida está onde Deus tem te direcionado, está na obra que Deus te chamou para fazer. A revelação daquilo que Deus tem para o seu futuro está na posição profética que Deus estabeleceu. Não está em outro lugar. Não está em outro lugar. E ele diz lá no versículo: e desci. Então ele se levantou. Primeiro a palavra veio, ele se levanta, o Senhor fala para ele descer, e aí o versículo vem: e desci à casa do oleiro. E o oleiro estava ocupado com sua obra sobre as rodas. Ele estava trabalhando na sua obra sobre as rodas, para fazer o vaso. Quando ele desce à casa do oleiro, o oleiro já estava trabalhando. Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto Deus te chamou e você estava lá fora, enquanto Deus nos chamou, nós estávamos perdidos. Enquanto Deus nos chamou e hoje nós obedecemos a voz dele, quando você chega, ele já está preparando aquilo que ele vai fazer na tua vida. Ele não vai começar a preparar, já está sendo preparado antes de você chegar. O sonho que você escreveu aí, o objetivo que você tem, você está aqui escutando a palavra, mas Deus já está trabalhando em cima dele. Já está sendo gerado nos céus. Logo, logo vai chegar nas tuas mãos. Logo, logo vai chegar nas tuas mãos. Porque quando Deus, Ele nos chama, Ele já está trabalhando. Deus nunca olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: Deus nunca te chama à toa. Você nunca vai ouvir a voz de Deus à toa. Quando Ele te chama, é porque Ele já está trabalhando naquilo que você precisa. Deus nunca manda uma pessoa sair da posição dela, sendo que Ele não esteja preparando algo. 533 vezes na Bíblia tem o verbo levantar. 72 vezes tem a palavra milagre. 71 vezes tem a expressão levanta-te. Sabe o que significa isso? Para cada vez que Deus te manda você levantar, já tem um milagre te esperando no futuro.
Cada vez que Deus te manda levantar, levanta e desça a casa do oleiro, tem milagre. Levanta e vá à casa do oleiro, tem milagre. Quando Deus usa o teu líder, quando Deus te dá um desafio, quando Deus te dá uma missão, e você olha, tem milagre te esperando, porque Deus não chama ninguém para se levantar, se não tenha algo preparado para ela no futuro. E o vaso de barro, no verso 4, e o vaso de barro que ele fazia, quebrou-se na mão do oleiro, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornando a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. O que acontece? Ele vai à casa do oleiro, vê o oleiro preparando o vaso, recebe a mensagem, e o vaso se quebra. Essa palavra que diz que o vaso se quebrou é a mesma coisa que foi amassado. Isso significa que quando nós temos uma direção de Deus para as nossas vidas, dentro do processo Ele vai nos esticar, Ele vai muitas vezes permitir com que a gente seja amassado pelas situações, Ele vai permitir com que as pressões venham de alguma maneira nos, entre aspas, nos deformar. Tudo isso com o objetivo de remover as impurezas. Você sabe por que o vaso quebrou? Porque tinha impureza. Quantos aqui já pegaram argila aí, em beira de rio aí? Às vezes você vai catar argila, aí você vai pegar argila e vem com um pedaço de galho, um pedaço de folha, às vezes um pouco de, como é que se fala, de pedra mesmo, né? Um pouquinho de pedra assim, bem ralinho e tal. O que é aquilo? Quando o oleiro está preparando o vaso, se tiver impurezas, se tiver uma pedrinha ali que de repente passe pela mão dele, encoste no dedo dele, pode causar deformação, leva a causar uma deformação. E aí às vezes a gente se pergunta, mas por que o vaso quebrou? Por que aconteceu isso? Porque haviam impurezas. Esse versículo está falando sobre o povo de Israel. Esse versículo está dizendo que Deus iria agir com eles dessa forma, porque eles decidiram seguir aquilo que era mal aos olhos de Deus. Eles decidiram seguir o que era mal. Ou seja, o que eu quero te dizer? Que independente das circunstâncias que esteja acontecendo conosco, nós estamos na mão do oleiro. Ele vai nos moldar, Ele vai nos preparar. As pressões vão vir, as dificuldades vão vir, as coisas não serão fáceis, mas você está na mão de Deus. Isso é o suficiente. E eu sei que cada situação dessa que foge do nosso controle são as situações em que Deus remove impurezas da nossa vida, comportamentos, forma de pensar, jeito de falar. Deus nos prepara o tempo todo. Através dessas situações, Deus está nos treinando. É só você parar para pensar. Se não fossem os problemas que você passou lá atrás, talvez hoje você não estaria aqui. Esses problemas te deram uma visão mais apurada da vida. Esses problemas te ensinaram coisas que antes você não sabia, te fizeram amadurecer, te fizeram criar uma casca grossa diante das circunstâncias, ter uma robustez emocional. E o problema que você está passando hoje, a dificuldade que você está passando hoje, é Deus te preparando para o que Ele vai fazer no teu futuro. É Deus preparando você, porque você desceu à casa do oleiro, você já está nas mãos do oleiro, sendo preparado para se tornar um grande vaso de valor.
E às vezes a gente se pergunta, né? Pastor, mas por que essas coisas estão acontecendo? Por que é tanto problema? Quanto mais eu oro, tem um ditado que diz, né? Quanto mais eu oro, parece que mais sobração aparece. Pastor, mas como que é isso? Minha vida estava uma bênção, estava tudo ok. De repente, deixa eu te falar uma coisa: se isso está acontecendo, é porque Jesus já começou o processo na sua vida. É que o processo do milagre já iniciou. Você está passando por problema no trabalho, problema dentro de casa, problema ministerial. Já começou o processo do olheiro, e Ele vai finalizar a boa obra que Ele começou. Quando nós nos posicionamos profeticamente, a gente não se desespera, porque a gente entende o que Deus está fazendo. Quando você está ouvindo a voz de Deus, se levantando e descendo até a sua posição profética, você não se desespera, porque você sabe que Deus está no controle, você sabe que é questão de tempo e vai acontecer. E eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. É questão de dias e o teu milagre vai acontecer. Se prepara que nessa semana vão te ligar. Se prepara que nessa semana tem notícia boa vindo para você. Se prepara que nessa semana Deus vai te surpreender. Anjos vão te visitar. Pessoas vão começar que não te conheciam, vão começar a te ajudar e vai falar: eu gostei de você. Eu quero sonhar o teu sonho. Eu quero te ajudar. Eu vou abrir uma porta na tua vida. Pessoas vão te procurar para fechar negócios. Deus está colocando sobre você uma unção que te fará crescer, prosperar e avançar, porque Ele tem um chamado para a tua vida. Sacode o irmão que está do seu lado, fala: meu irmão, se prepara, eu vou ouvir o teu testemunho, eu vou ver o seu testemunho. Quantos creem em nome de Jesus? Eu creio que essa semana milagres vão acontecer nesse lugar, milagres vão acontecer na sua vida. Que às vezes a gente olha assim e fala: meu Deus do céu, mas será que vai dar certo? Será que essas coisas vão demorar? Como que é? Será que vai demorar? Entenda, uma vez que Deus te chamou, Ele já está trabalhando. Ele já estava trabalhando antes de te chamar. Ele já estava trabalhando na tua causa antes de você saber. O trabalho de Deus, ele não termina, ele continua. Ele já está fazendo. Enquanto você está aqui ouvindo a palavra, às vezes você não percebe, mas o teu filho lá na tua casa está sendo visitado por Deus, a tua esposa está sendo visitada por Deus, teu marido está sendo visitado por Deus, as pessoas que você ama. Tem pessoas que nesse momento agora estão tirando o teu nome lá. De repente você estava lá sendo preparado para uma demissão na tua empresa, no lugar onde você trabalha, e tem pessoas que estão intervindo agora na tua causa, porque foi a mandato de Deus. O anjo tocou na vida daquela pessoa, tocou no coração daquela pessoa e falou: ele não, ela não, porque eu estou trabalhando na vida dele. E aí, se você me pergunta: pastor, mas será que é rápido assim? Será que Deus vai fazer? Será que a partir do momento que eu me posicionar as coisas vão acontecer? Enquanto você se preocupa com o seu sofrimento, Deus já está preparando a sua vitória. Enquanto você pensa que Deus desistiu de você, Ele já está preparando o melhor para a sua vida. Enquanto você não sabe qual decisão tomar, Deus já preparou o lugar que Ele quer te levar. Deus, Ele já se antecipou com tudo. Deus já preparou tudo. Aí se você me pergunta: será que realmente as coisas vão acontecer assim? Quando eu estou na posição profética, as coisas tendem a acontecer mais rápido, porque você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Tende a acontecer mais rápido. E eu não sei você, mas eu já vi vida de pessoas que às vezes está 10 anos lutando para mudar. Em um ano na presença de Deus mudou tudo. Em um ano na presença de Deus, 2 anos na presença de Deus, Deus transformou a vida daquela pessoa por inteiro. Mas o que eu quero te dizer com isso? O que demora não é um milagre que Deus vai fazer. O que demora é a gente decidir descer a casa do oleiro. Infelizmente, é isso que demora.
Mas você pode tomar uma decisão hoje, de descer à casa do oleiro. E como diz no final do versículo, que o Senhor tornou a fazer dele outro vaso. Independente do que aconteceu na sua vida, independente do que você passou, você está nas mãos do Senhor. Você não está na mão de outras pessoas. Graças a Deus que esse vaso estragou na mão do Senhor. Ainda bem. Deixa eu te falar uma coisa. Ainda bem que você não se estragou na mão de pessoas, porque senão você seria descartado. Mas ainda bem que os problemas que você está passando, você está na mão do Senhor, porque Ele não vai te descartar. Ele vai tornar você e a tua vida um vaso novo. Ele vai fazer de novo quantas vezes foram necessárias, e você vai experimentar o que é a palavra de Deus sendo realizada, vivendo o milagre na tua vida. Vamos nos colocar em pé, amém? Isaías 64, verso 8, diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. Quantos são obras das mãos de Deus aqui nesse lugar, em nome de Jesus? Você é obra da mão de Deus. A última palavra é do Senhor. A tua vida não está nas mãos das pessoas. Tua vida não está na mão do teu cliente. Tua vida não está na mão do teu chefe. Tua vida não está na mão dos seus antigos relacionamentos. A tua vida está nas mãos do Senhor. E uma vez que o vaso se quebra, Ele torna a fazer um vaso novo. Eu quero que debaixo dessa palavra você possa preparar o teu dízimo, você possa entregar o teu dízimo, a tua oferta. Eu já vou fazer a ministração final, nós já vamos passar para a ministração final, mas eu quero que você prepare o teu dízimo, a tua oferta. Às vezes você está aqui e fala: pastor, mas eu tenho vivido minha posição profética, Deus tem me abençoado, Deus tem me dado sinais, Deus tem aberto portas na minha vida. Só que eu quero te levar a refletir, se essa estação já não está mudando, se esse tempo já não está passando, se não é exigido de nós agora um posicionamento novo, se não é exigido de nós que desçamos a casa do oleiro de novo. E às vezes você pensa assim: ah, pastor, mas descer de novo, me entregar de novo, jejuar de novo, ofertar de novo, buscar a Deus de novo. Sim, e qual o problema? Buscaremos a Deus e a presença de Deus o quantas vezes forem necessárias, pois o chamado de Deus para as nossas vidas é estar na mão do oleiro. É estar na mão do oleiro. Às vezes você está aqui como líder, está cansado: poxa, pastor, eu já evangelizei, eu já fiz muita coisa, já ensinei muita gente, já preguei a palavra para muitas pessoas. Quantas vezes for necessário, desça a casa do oleiro, e lá vai ter um propósito te esperando. Vão ter milagres, vão ter bênçãos, vai ter o derramar de Deus na tua vida, amém? Coloca a tua semente no altar em nome de Jesus. Coloca o teu dízimo diante do altar. Já vou finalizar. Prepara a tua semente. Você que está no seu lugar, vai fechando os seus olhos.